castelo forte é o nosso Deus. Muito bem, meus irmãos. Nós vamos dar continuidade, irmãos, ao estudo que nós estamos fazendo, né, na Confissão de Fé. E estamos no primeiro capítulo, o capítulo que trata das Escrituras Sagradas. Nós temos trabalhado aqui, né, esse tema, expondo aos irmãos ainda o primeiro parágrafo do capítulo 1 da Confissão de Fé de Westminster, que trata da Escritura Sagrada. E eu vou fazer então a leitura aqui do texto, e depois vamos relembrar algumas coisas e partirmos, né, seguirmos aí na sequência do nosso estudo. O capítulo 1, parágrafo 1 diz assim: conquanto a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestem de tal modo a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, por isso os homens ficam indesculpáveis, contudo não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e de sua vontade necessário à salvação. Por isso o Senhor foi servido em diversos tempos e diferentes modos revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade. Depois, para melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja, contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda. Isso torna indispensável a Escritura Sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar Deus a sua vontade ao seu povo. Então, esse é o conteúdo do primeiro parágrafo do capítulo 1 da Confissão de Fé. E aqui nós temos várias informações importantes, que é o que nós estamos tratando, né, nestes estudos que temos feito até aqui. E nós consideramos com os irmãos alguns preceitos importantes da nossa teologia reformada. Consideramos o seguinte: primeiro, Deus tem duas maneiras de se revelar ao homem: a sua revelação natural e a sua revelação especial. Na revelação natural, nós temos as obras da criação e as obras da providência. A criação são todos aqueles atos, né, de Deus, no princípio, ter criado todas as coisas. E Deus criou, diz o texto bíblico, pela palavra do seu poder. Então, a única coisa que moveu a criação de Deus foi exatamente a vontade de Deus. Por isso que nós usamos a expressão, quando nos referimos à criação, dizendo que Deus criou do nada. Não necessariamente do nada, né? Do nada material, porque não havia nada material para que Deus pudesse criar. Nós, seres humanos, nós criamos também, mas nós criamos a partir de coisas materiais. Por exemplo, o irmão Vianel, né, vai lá fazer uma mesa de alvenaria, trabalhar ali com as suas madeiras. Ele tem a matéria-prima, né, ele tem a madeira, ele tem a matéria para ele trabalhar, moldar. Então ele pode fazer uma criação muito bonita, inclusive, esteticamente, mas ele parte de alguma coisa. Deus não tinha esse material, Deus não tinha esse objeto físico, né? Por isso nós falamos que Deus criou sem nenhuma matéria, sem nenhum objeto. A única coisa que moveu a criação de Deus foi exatamente a sua vontade, a sua palavra. Então Deus, na sua palavra, Ele cria primeiramente os espaços e depois Ele preenche esses espaços. Nos 3 primeiros dias, Ele faz separação dos espaços, separação da terra, separação do ar, né, do céu, do universo, e depois Ele povoa esses ambientes. Ele povoa com os seres terrestres, com os seres marítimos e povoa com os seres celestiais, né? Então Deus cria os espaços, a geometria, e depois Ele preenche essa geometria com as coisas criadas, né? E então no 7º dia Ele descansa, Ele olha a obra da sua criação e contempla a obra da sua criação e diz, inclusive, que essa criação foi criada de maneira agradável a Ele, né? Ele gostou daquilo que fez. E Deus não somente cria, mas Ele também preserva. E é esta preservação que nós chamamos de doutrina da providência. Então, a providência de Deus é exatamente
o ato de Deus preservar a sua criação continuamente. Então ele não apenas criou e abandonou, ele cria e continua preservando. Por isso as coisas continuam nascendo, né? As plantas, elas nascem, os seres humanos nascem, a criação continua o seu movimento, o seu desenvolvimento, né? Então o Sol, todos os dias, ele faz o seu movimento de rotação, depois de translação, ou seja, o universo ele vai sendo guiado pelo poder de Deus, sustentado pelo poder de Deus. Então Deus continua agindo na sua criação. Nenhum pardal cai se não for da vontade do Senhor, né? Todas as estruturas naturais são mantidas por esse poder. E também as criaturas. Então, os movimentos das criaturas, os nossos movimentos, as nossas escolhas, tudo isso é guiado por Deus, manipulado por Deus, dirigido por Deus, governado de maneira que Ele dispõe todas as coisas como se fosse um jogo de xadrez. Ele vai dispondo todas as coisas para glorificar o seu nome. Então é isso que nós chamamos de providência. Bom, tanto a criação quanto a providência revelam para o ser humano a sabedoria, o poder, a soberania de Deus. Por isso, todos os seres humanos, eles são indesculpáveis diante de Deus quando eles olham para essas coisas e eles negam a existência de Deus. Porque é impossível negar a existência de um Deus quando você olha carinhosamente para a criação e para as obras da providência. Porque você percebe, tanto na criação quanto na providência, o governo de Deus sobre estas coisas. Você percebe harmonia, você percebe unidade, você percebe propósito, você percebe beleza, você percebe bondade, ou seja, estes atributos de Deus, eles são todos manifestados na criação. Porque basta você olhar, por exemplo, a harmonia com que os planetas, eles orbitam. Basta você olhar, por exemplo, os fluxos naturais do rio, do mar, dos animais, a maneira como eles se comportam nesses ambientes. Ninguém vai ali no mar colocar um alimento para aqueles seres marinhos, mas eles se organizam de tal maneira que eles mesmos providenciam seu sustento, sua forma de viver, cada um dentro da sua espécie, né? Como, aliás, é dito lá no Gênesis, cada um conforme a sua espécie. Então, eles se organizam em famílias. Você olha para as formigas, você olha para as abelhas, né? Você olha para os seres criados e você vê a organização social desses seres, a maneira orgânica como eles funcionam. O próprio ser humano, você observa o ser humano também cada dia mais se desenvolvendo, conhecendo as coisas, buscando ciências. Então, todas estes exemplos, estas manifestações de harmonia, de unidade, de propósito, de interesse, são manifestações da divindade de Deus, do poder de Deus, da sabedoria de Deus. Então é impossível uma pessoa olhar para tudo isso e dizer, não, isso foi por acaso. Não, isso aconteceu porque acontece, é só uma evolução. É impossível, de acordo com as Escrituras, porque nós olhamos e vemos que há harmonia. Portanto, há um Deus Criador, há um início, há um princípio. Por isso Paulo diz lá em Romanos, capítulo 1, que os homens, quando eles olham para a criação e olham para a providência e não aceitam Deus, eles negam Deus, por isso eles se tornam indesculpáveis. Quer dizer, não há desculpa para o ser humano dizer Deus não existe. O ser humano que diz que Deus não existe, ele é considerado na Bíblia, conforme o Salmo 14, como um insensato, como um tolo. O tolo é o insensato que diz não há Deus. Por quê? Porque o tolo, o insensato, é exatamente aquele que não consegue perceber, com a própria inteligência que Deus deu, estes atributos do Senhor manifestados na criação e na providência. Então, estes são tolos, são insensatos, são pessoas que tentam explicar o mundo a partir dos seus próprios raciocínios, mas não conseguem perceber com clareza que há um Deus criador de todas as coisas, um Deus que sustenta todas as coisas. Pois bem, então esta é a revelação natural. E a revelação natural, portanto, diz para o homem que Deus existe, e por isso o homem é indesculpável,
mas ela não é capaz de salvar o homem. Por quê? Porque a revelação natural, ela não evidencia para o homem, ela não torna claro para o homem o plano de Deus de salvar o homem a partir de Jesus Cristo. Então, quando Deus quer comunicar ao homem o seu plano de salvar os eleitos na pessoa de Jesus Cristo, então ele inicia um processo diferente de revelação. Não mais a chamada revelação natural, mas agora a chamada revelação especial. E ela é especial exatamente por isso, porque é uma comunicação de uma boa nova, de uma boa notícia, é a comunicação de um plano de Deus, de um projeto de Deus específico para aqueles que são eleitos do Senhor. Então, os eleitos de Deus, eles ouvirão a voz do Senhor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, João capítulo 10, Jesus dizendo, e as ovelhas que ouvem a voz do Senhor seguirão o bom pastor. Então, esta revelação especial é exatamente a comunicação de Deus de modo especial para aquelas pessoas que ouvirão o Evangelho de Jesus Cristo e aceitarão Jesus Cristo como seu único Senhor e Redentor. Estas pessoas, então, elas admitem a existência de Deus, não só como Criador e sustentador de todas as coisas, mas agora como Deus Salvador, como Deus Redentor. Então, na revelação especial, Deus se comunica especialmente aos eleitos para dizer a eles que há um plano do Pai na pessoa do Filho, que é comunicado pelo Espírito de Cristo ao nosso coração, para que nós aceitemos esta redenção providenciada pela Trindade e assim sejamos salvos dos nossos pecados. Esse conhecimento a respeito da salvação só é possível a partir da revelação especial. E esta revelação especial, meus irmãos, ela teve fases. Num primeiro momento, Deus se revelava especialmente aos pais, aos nossos pais do Antigo Testamento, por meio dos profetas, por meio de visões, por meio de aparições de Deus, do próprio anjo do Senhor, que é identificado como a própria pessoa, a segunda pessoa da Trindade. Ali, Deus começava a se revelar de maneira especial, desde Adão, quando Deus então disse ali para a serpente que um descendente da mulher pisaria a cabeça do descendente da serpente. Gênesis 3, versículo 15. E a partir dali, então, Deus começa a desenvolver um plano de construir para si um povo, uma família. Satanás, desde aquele momento, ele se levanta como descendente da serpente para tentar matar o descendente da mulher. E por isso, a primeira atitude de Satanás foi exatamente o assassinato de Abel. Caim, ele se levanta contra o seu irmão, porque ele se rebela contra uma ordem de Deus, uma ordem cultica de Deus. Tudo começa com a perversão do culto, portanto. Caim deveria prestar um culto agradável, mas ele presta um culto de acordo com o seu interesse, porque ele apresenta uma oferta diferente daquela oferta que era agradável ao Senhor, portanto, um culto pervertido, um culto adulterado. Ele, ao fazer isto, ele então inicia um projeto pessoal de autonomia, é o homem querendo se afastar de Deus, o homem querendo se tornar Deus, e ele então, ao perceber que Deus não se agradava da sua oferta, do seu culto, ele reage contra aquele que era o preferido de Deus, o eleito de Deus, aquele que havia prestado um culto satisfatório a Deus. Então, Satanás, desde aquele momento, começa então um projeto de tentar sufocar, tentar matar, tentar adulterar todos aqueles que se levantam para prestar uma adoração genuína e verdadeira ao verdadeiro Deus. Então Caim, ele mata o seu irmão, ele assassina o seu irmão, derrama sangue inocente pelo fato de que, movido por inveja, movido por cobiça, ele não aceita que Deus tenha escolhido Abel para ser a sua semente santa. Mas Deus, rico em misericórdia,
ele providencia um substituto de Abel, que é Sete. Então, um outro irmão nasce para agora continuar a linhagem santa. E a partir daí nós vamos ver então duas linhagens, dois caminhos. Sempre de um lado, aqueles que são descendentes que representarão a serpente, e de outro lado, aqueles que são descendentes que representarão a mulher. E durante toda a história do povo de Deus, Deus vai então revelando esta sua preferência por sua família, por um grupo de pessoas que ele escolheu. Sempre haverá na Bíblia dois lados. Aquele lado que é representante da serpente e aquele lado que é representante da mulher. Por isso, por exemplo, quando Deus promete a Abraão um filho, o filho que seria de Sara, o filho da promessa, mas Satanás sugere a Sara que o plano de Deus era muito demorado e que ela então deveria tomar as providências. Sara então pede para Abraão ter um relacionamento com Agar, sua serva, e ele faz isso, desobedecendo a ordem de Deus. Ele tem um relacionamento, tem um filho, o filho se chama Ismael. Ismael não era o filho da promessa. Então, de novo, Deus age poderosamente, providenciando Isaque, faz com que Isaque nasça de maneira sobrenatural para preservar a semente da mulher contra a semente da serpente. Ismael, então, passa a representar o grupo dos ismaelitas, que posteriormente serão os chamados árabes, e que vão se opor a Israel em toda a história, até hoje. Até hoje, aquelas lutas que a gente tem ali na faixa de Gaza, especialmente, até hoje, os árabes se levantando contra os cristãos, são reflexos daquela situação ali, quando Sara resolveu criar para si um plano autonomamente ao plano de Deus. E, curiosamente, a religião que é maciçamente representada pelos árabes é exatamente o islamismo, que é hoje talvez a religião que mais se oponha, inclusive fisicamente, aos cristãos, Ismael e Isaque. Então, sempre nós teremos nas Escrituras uma maneira de Deus dizer: olha, eu tenho um povo, eu escolhi um povo, e eu vou preservar este povo até o final, custe o que custar, porque esta é o meu plano, este é o meu plano, este é o meu projeto para o meu povo. E ele então, assim a gente continua durante toda a história, até chegarmos na pessoa de Jesus Cristo. Cristo então nasce do descendente da mulher, e ele vai à cruz, e na cruz ele pisa o descendente da serpente, ele mata a morte, exatamente para, naquele momento, significar a vitória final contra Satanás. A partir dali, Satanás é derrotado, e agora a igreja, que é a semente da mulher, é a representante do povo de Deus, passa a ser o alvo de Satanás para que ela seja atacada. Cristo já venceu a morte, Cristo já venceu Satanás. Portanto, agora ele se volta contra o povo de Deus, contra a igreja, para que a igreja possa sofrer, possa alguns da igreja serem enganados, iludidos, para que o culto a Deus seja pervertido, para que a imagem de Deus seja adulterada, para que o Deus verdadeiro seja manchado, porque este agora é o plano de Satanás, é minar o máximo possível daquilo que é Deus no meio do seu povo. Então, Satanás ele fica extremamente feliz, satisfeito, quando ele consegue levantar falsos profetas, quando ele consegue adulterar a pregação da palavra, quando ele consegue perverter o culto ao Senhor, quando ele consegue manchar o povo de Deus com imoralidades, porque é exatamente isso que ele quer. Ele quer tornar a igreja impura, porque ele não tem mais como matar o descendente, porque Cristo já venceu. Então ele ataca aquele que é o representante, aquele que é quem representa Cristo na terra. E assim será até o final, até o dia em que Jesus Cristo voltar e finalmente decretar a separação do seu povo, e aí então o seu povo será
totalmente tirado, totalmente glorificado, levado para o céu, e o diabo e os seus anjos condenados finalmente ao inferno. Então esta é a história da revelação especial, que começa no Gênesis e vai até o Apocalipse. É Deus contando a história do seu povo, culminada na pessoa de Jesus Cristo, e agora Cristo conduzindo o seu povo até o céu, a Nova Jerusalém, o lugar de habitação do Senhor. Então, para crer nesta história, é necessário que alguém seja eleito do Senhor. Por isso a revelação ela é especial, porque ela é comunicada especialmente. Nem todos crerão nesta revelação, nem todos crerão nesta verdade, apenas aqueles a quem o Espírito Santo der entendimento, abrir o coração, estes crerão na revelação especial do Senhor. Crendo nessa revelação especial, eles então agora abrem os seus olhos para ver a criação natural, para ver a providência de Deus, e agora eles, ao invés de negarem Deus, eles dão glórias a Deus por aquilo que Deus fez na criação e por aquilo que Deus faz nas obras da providência. E por isso eles se tornam gratos ao Senhor, exatamente por perceberem que Deus, em toda a sua majestade, Ele fez todas estas coisas para a sua própria glória e para também salvar o seu povo. Então os crentes, eles se reúnem agora em torno do culto a Deus, do culto purificado, para glorificarem a Deus por esta grande salvação que eles recebem. E eles olham para a criação e eles dão glórias a Deus pela criação. Eles olham para a providência de Deus e glorificam a Deus nas obras da providência, porque sabem que todas as coisas foram criadas por Deus, para Ele, por Ele. Os crentes agora, meus irmãos, eles vivem guardados pelo poder do Senhor. E por isso, Deus então, na sua majestade, na sua providência, Ele resolveu fazer com que estas verdades fossem escritas. Porque, como nós falamos no domingo passado, as palavras voam, mas a escrita permanece. Este é um ditado latino, que os latinos de antigamente diziam, né? As palavras, elas voam, elas se perdem. Você fala alguma coisa com alguém e depois a pessoa esqueceu. Mas quando você escreve, quando você faz um contrato, quando você faz uma carta, quando você faz um documento escrito, aquilo fica preservado. Então, exatamente foi este o assunto que nós falamos semana passada. Deus resolveu escrever esta história que eu resumi aqui para os irmãos na Escritura, no texto, para que nós pudéssemos, ao longo de todas as gerações, analisar estes textos, aprender desta história, aprendermos a confiar no Senhor. E aí nós vimos aqui na confissão quais são os objetivos, né? O porquê Deus fez com que estas escrituras, por que Deus fez com que estas escrituras fossem escritas, não é isso? E ali nós vimos então estas respostas que aparecem ali no primeiro parágrafo da confissão. Primeiro, o primeiro objetivo, exatamente revelar-se ao homem. Deus quer se mostrar. Não fosse, meus irmãos, a revelação de Deus, nós não saberíamos nada. Nada. Nem a respeito de Deus, nem a respeito de nós, nem a respeito do mundo. Aliás, a nossa própria vida, a nossa existência, ela é uma revelação de Deus, não é? Então, se nós existimos, é porque Deus quis se revelar. Senão, nós nem existiríamos. Deus, Ele é autônomo, Ele é autossuficiente. Ele não precisaria ter criado todas as coisas como criou. Ele poderia ter continuado vivendo do jeito que Ele viveu sempre, eternamente, né? Ele não precisava, Ele não tem carência. Mas a resposta que nós temos nas Escrituras é que Ele quis fazer isto para manifestar a sua glória. Este é o único objetivo da revelação de Deus. Então Ele se manifesta, se revela. Ele também tem o objetivo de mostrar ao homem a sua vontade. Então, Deus quer que nós conheçamos a sua vontade. Qual é a vontade de Deus?
É interessante, né, meus irmãos, que essa pergunta, ela é uma pergunta que quase sempre nós fazemos. Os irmãos são testemunhas disso, né? Todos nós, em algum momento, quando a gente está especialmente diante de alguma dúvida, né? Qual a pergunta que a gente faz? Qual é a vontade de Deus, né, para isso? Eu estou com uma proposta de emprego. Será que é a vontade de Deus, né? Eu vou me casar, tenho uma namorada, tenho uma menina que está interessada por mim, um rapaz que está interessado por mim. Será que é a vontade de Deus, né? Essa pergunta, qual é a vontade de Deus, ela é uma pergunta quase que contínua na vida dos crentes. E essa pergunta, infelizmente, é talvez a mais mal respondida na nossa vida cotidiana. Por quê? Porque a gente tenta encontrar a vontade de Deus nos lugares onde a vontade de Deus não é mostrada. E aí vem o grande problema. Por isso que aparecem por aí, não é? Muitas e muitas perspectivas de revelações. Qual é a vontade de Deus? Aí a gente começa a olhar para as circunstâncias, né? Eu vou ver as evidências, os sinais que Deus está mostrando, e nós nos esquecemos de ir para o lugar mais especial, para o lugar mais específico, que é onde Deus fala da sua vontade. E onde é? Nas Escrituras Sagradas. Nós deveríamos nos debruçar na palavra de Deus. Nós não devemos agir, meus irmãos, o crente nunca deve agir ou tomar decisões a partir da providência de Deus. Ele deve tomar decisões a partir da palavra de Deus. Ou seja, as circunstâncias, elas podem estar desfavoráveis ou favoráveis. Isso não significa dizer que você está sendo amaldiçoado ou abençoado. Não. A nossa decisão, ela sempre deve estar baseada na palavra de Deus. Se Deus diz que eu devo fazer, eu devo fazer. Se Ele diz que eu não devo fazer, eu não devo fazer. Muito embora as circunstâncias possam indicar o contrário. Eu vou dar um exemplo e peço aos irmãos a licença e a compreensão correta desse exemplo que eu darei. Peço que ninguém fique chateado comigo. Se ficar, podemos conversar depois, pessoalmente, tomando um café e comendo um pão de queijo quentinho. É a melhor maneira da gente conversar essas coisas polêmicas. Mas, por exemplo, Deus nos instrui na palavra que os nossos relacionamentos conjugais, eles sejam construídos com pessoas que professem a nossa mesma fé. Em muitos lugares do Antigo Testamento, o Senhor desaconselhou os chamados casamentos mistos. Em muitos lugares. Isso não é segredo para nenhum de nós. O povo de Israel muitas vezes se misturava com outros povos e Deus sempre dizia, olha, cuidado, não se misturem com outros povos, porque ele tem um outro tipo de culto, ele tem um outro tipo de costume, você vai ser influenciado por isso, você vai sofrer a penalidade dessas coisas. E aí o povo, o que o povo fazia? O povo ignorava a ordem de Deus, se relacionava com mulheres, com outros povos, outras culturas, e o castigo de Deus vinha sobre o povo, não é? O culto era adulterado, deuses falsos entravam, então havia um grande problema ali. Então, ao longo de todas as Escrituras, nós somos orientados a buscar os nossos relacionamentos no Senhor. É a expressão que, inclusive, Paulo utiliza. Então, os jovens que são solteiros, por exemplo, eles sabem disso, que essa é a orientação do Senhor. Busquem casamentos no Senhor. Mas aí, de repente, chega uma moça bonita, um rapaz atraente, não é? E aí o que a pessoa faz? Ela ignora esta ordem de Deus e começa a perceber as circunstâncias favoráveis. Pastor, mas ele é uma pessoa tão boa, é trabalhador, é honesto, é uma pessoa simpática, ele está até vindo na igreja. E aí, quem sabe esse casamento não seja um casamento, um namoro evangelístico. Eu vou namorar com ele e eu vou pregar a palavra. A pessoa vai ver, pastor, ele vai converter.
Percebe? Então, isso é agir pela circunstância. A pessoa é uma pessoa boa, uma pessoa agradável, uma pessoa... Tudo bem, nada mostra o contrário em relação a isso, né? Mas o que é que a palavra diz? Evite, não faça isso, você pode entrar por um mau caminho. Aí o que acontece? A pessoa vai nessas circunstâncias favoráveis, faz o seu noivado, se casa, e aí no casamento começa a experimentar as privações que Deus tinha falado com ela lá atrás, não é? Cuidado, não se misture, tal. Então, pastor, mas eu conheço o casal que era assim, o marido não era crente, eles se casaram e depois, hoje o homem é uma bênção, para você ver, até pastor. Agindo pela circunstância, agindo pela providência, né? A Bíblia não diz que nós devemos fazer isso. A Bíblia diz que nós devemos ser obedientes ao Senhor. Então, eu estou citando um exemplo assim prático, né? E que eu sei que é um exemplo sensível, mas para mostrar aos irmãos exatamente isto, como nós somos às vezes levados a agir de acordo com as circunstâncias favoráveis, que é o ato da providência de Deus de nos orientar nas coisas. E a gente acha assim, não, Deus está abençoando, então está certo, vamos continuar fazendo. Vou dar um outro exemplo. Vou pegar agora um exemplo da igreja, um exemplo cultico, né? Vamos supor que o conselho diga assim, olha, pastor, nós estamos precisando tornar o nosso culto mais alegre, para as pessoas virem, para, né, a nossa igreja encher. Não, irmãos, beleza, vamos fazer então. O que a gente pode fazer? Vamos fazer um louvor mais agitado, vamos, não sei, né, criar fazer umas apresentações. Aí a gente começa a fazer. E a igreja vai enchendo. A igreja vai enchendo, daqui a pouco, daqui 2 meses, não tem nem lugar, temos que colocar mais banco aqui, daqui 1 ano, irmãos, nós vamos ter que crescer, vamos ter que construir lá no lote, porque a igreja tem gente demais. Que bênção! Certo? É exatamente isso. Guiado pelas circunstâncias que parecem favoráveis, parece que a bênção de Deus está sobre nós, mas na verdade não está. Deus está muitas vezes permitindo que essas situações elas aconteçam, exatamente para que nós percebamos o quanto nós estamos sendo enganados pelas circunstâncias. Então, em resumo, meus irmãos, o fato de nós acharmos que a nossa vida está bem, não significa dizer que a bênção de Deus esteja sobre nós. Uma pessoa, ela pode não ser dizimista fiel e ser próspera nos seus negócios. Pode. Ela pode ser próspera, mas não ser dizimista fiel. Aí ela diz para você assim, está vendo? Eu não dou o dízimo e mesmo assim Deus me abençoa. Né? Isso pode acontecer. Acontecia com o povo de Israel, muitas vezes. O que é o Salmo 73? Não é exatamente isso? Asaf diz, olha, eles estão ricos, sadios, não passam necessidade, estão aí gozando uma vida bacana, e são ímpios. Então, a bênção de Deus, a prosperidade material, a saúde, estas coisas, não são indicativos de que Deus esteja nos abençoando de maneira especial. Porque se fosse assim, nós teríamos que dizer que Jó foi amaldiçoado, certo? E que Acabe foi abençoado. Porque Acabe era rico, tinha muita fama, tinha bastante reconhecido, né? Fez um governo do ponto de vista humano grandioso. E Jó, coitado, sofreu praticamente a vida toda. Percebem? Então, sofrimento e prosperidade não indicam bênção de Deus. Deus pode nos abençoar no sofrimento e pode nos amaldiçoar na prosperidade. Então, dito isso, quando formos buscar a vontade de Deus, lembremos-nos de que ela só nos é revelada nas Escrituras. Eu não devo partir daquilo que nós chamamos, né, de pragmatismo. O que é pragmatismo? Pragma é prática.
Pragmatismo é o seguinte: são aquelas coisas que funcionam. Funcionou, então está certo. Se funcionou, é porque está dando certo. Não. Nem tudo que funciona é correto. Você pode ficar rico, por exemplo, fazendo o que é ilícito. Que digam os traficantes de drogas, né? Ficam ricos, mas fazendo o que é ilícito. Então, nem tudo que dá resultado é moralmente correto. Percebe? Então, o que nós devemos fazer? O que é certo. E como nós vamos saber o que é certo? Deus fez com que a Escritura Sagrada fosse escrita, que a sua palavra, a sua revelação fosse escrita para mostrar ao homem a sua vontade. Então, meus irmãos, se quisermos conhecer a vontade de Deus, ouçamos a voz de Deus, a voz do nosso pastor, a voz de Jesus Cristo. Esta é a vontade de Deus. Mas talvez você possa perguntar assim: pastor, mas tem coisas que a Bíblia não responde de maneira clara. Mas aí há um outro princípio que nós vamos estudar um pouco mais à frente, que a própria confissão de fé diz. Ela diz: olha, naqueles assuntos que tratam da salvação, as Escrituras são claras para dizer ao homem o que ele deve fazer para ser salvo. Naqueles outros assuntos, que talvez não sejam tão claros assim, as Escrituras elas trazem princípios para nos nortear naquilo que é certo fazer. Quando você lê Provérbios de Salomão, por exemplo, você vê exatamente isto. Salomão nos dá conselhos preciosíssimos, conselhos mínimos. Por exemplo, ele fala assim: olha, cuidado quando você for fiador de alguém. Ele fala isso. Se você for fiador de alguém. Se você for fiador, tenha cuidado, porque você pode ficar preso, enlaçado, se o camarada que você deu o nome lá não pagar. Você que vai ter que pagar. Algum irmão já passou por isso aqui? Eu acho que sim, ou pelo menos conhece alguma história, né? O que você faz? Você dá o nome para a pessoa de garantia, a pessoa não paga, você fica enrolado. Salomão falou isso lá para a gente. Se a gente tivesse lido e entendido, você ia pensar duas vezes, falou: não sei não, vou pensar direitinho, eu te falo. vou orar, vou pensar direitinho. Então são conselhos assim preciosos que a palavra de Deus nos dá. Preciosos, né? E que às vezes nós ignoramos e nós nos envolvemos nos problemas porque nós mesmos não damos ouvidos à solução que Deus nos dá. Não é isso? Muitas vezes nós temos problemas na vida que nós mesmos criamos. Vou dar um outro exemplo. Quando nós nos casamos, a palavra de Deus diz claramente que nós devemos criar uma nova família e nos afastar de pai e de mãe. Claro que isso não significa dizer que você tem que abandonar seus pais, abandonar sua mãe, nada disso. Nós vamos continuar obedecendo ao mandamento de honrar o pai, honrar a mãe, não é isso? Todos os dias da nossa vida, enquanto eles estiverem vivos, aliás, até depois de mortos, nós continuamos honrando o nome, honrando as gerações, honrando o nosso sobrenome que nós recebemos deles, os bens que porventura nós tenhamos herdado, né? Nós continuamos honrando. Mas quando nós nos casamos, a Bíblia diz assim: deixe o homem pai e mãe, se una à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Mas aí o que acontece muitas vezes com alguns casais? Eles não conseguem se separar dos pais e das mães. E aí os problemas vão surgir, naturalmente. Porque a mamãe que ama muito o seu filhinho vai ficar com raiva da nora, porque a nora não está fazendo a comida na hora, porque a nora não está passando a gola da blusa de jeito certo, porque o sapato do filho não está engraxado do jeito que ela engraxava, né? O pai do mesmo jeito vai ficar chateado com o genro. Por quê? Porque ele levava a filha para a escola bonitinho, todo dia o genro faz a filha pegar ônibus, né? Mas isso é um absurdo, né?
Por quê? Porque você está colado, você está vendo ali toda hora, você está saindo, está vendo a hora que você está chegando, a hora que você... Aí, ouviu um barulhinho de uma discussão qualquer, já interfere, já liga, já quer saber. Irmãos, não dá certo. Não dá certo. Quem passou por essa experiência sabe do que eu estou falando. Então, o que é isso? Falta de ouvir os conselhos da palavra de Deus. É simples assim. Isso é necessariamente um pecado? Não, não é um pecado necessário, mas é imprudência. A Bíblia classifica essas atitudes como imprudência. É quando você age de maneira a não refletir as consequências. Não é? Então você atrai sobre você problemas, você cria problemas, você deixa que os problemas venham sobre a sua vida, sendo que você poderia evitá-los. É isso. Não é? Nós devemos evitar o máximo problemas, o máximo. Por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos ser pacificadores. O que é uma pessoa pacificadora? Uma pessoa que foge de discussões, de problemas, de polêmicas, de brigas. Não é? É uma pessoa que sabe reagir bem. Ela não está para brigar, para criar confusões. Pacificador. A Bíblia sempre diz, reine no coração de vocês a paz. O árbitro é Cristo, é a paz de Cristo. Isso é que deve reinar no nosso coração. Ou seja, nós temos que evitar problema. Mas aí o que acontece? Nós mesmos criamos os problemas. E aí você vive uma pessoa atribulada, uma pessoa ansiosa, uma pessoa triste, uma pessoa deprimida às vezes, uma pessoa desnorteada, né? Porque você cria os seus próprios problemas. Você permite que, às vezes, dentro da sua casa, você traz problema para a sua casa. Quando Deus está te dando vários conselhos, né? Provérbios não são mandamentos, são conselhos. Então, o texto de provérbio não é um mandamento. Não é assim diz o Senhor, faça isso. Mas são conselhos de sabedoria. Você pode aplicá-los ou não. O problema é que quando você não os aplica, você atrai sobre você consequências, às vezes, desnecessárias, que você poderia evitar, né? Como estas que eu citei aqui, que estão muito claras ali. Provérbios diz que, por exemplo, nós devemos saber usar a nossa língua, né? Aliás, em muitos lugares a gente tem esse preceito lá. Guarda os seus lábios, use os seus lábios. Mas o que a gente faz? Fala demais. E aí, no falar demais, quem fala muito, erra mais. Claro, a tendência é... Isso é matemática, né? Isso é matemática. Quanto mais palavras você falar, mais a probabilidade de você errar. Não é? Então, o que a gente precisa fazer às vezes? Pedir a Deus que nos dê freios nos nossos lábios, para que a gente saiba falar palavras o quê? Edificantes, palavras agradáveis, palavras que vão contribuir para o crescimento do outro. E tudo isso, irmãos, é um crescimento diário. A gente, veja, não confundam habilidades naturais com dons espirituais, são coisas distintas. Habilidade natural é uma coisa, a pessoa nasce, a pessoa nasceu, ele sempre foi assim, bonzinho, quietinho e tal. Isso é uma habilidade natural. Mas existe o fruto do Espírito. Isso é dado por Deus a nós pelo Espírito. Então é possível que uma pessoa, por exemplo, que antes era irascível, uma pessoa descontrolada, que não conseguia se dominar, reagia sempre com impulso, agredindo os outros, Deus dá a ela o Espírito Santo para que ela se torne mansa. Deus faz isso com as pessoas, por meio do seu Espírito. Isso não é habilidade natural, isso é um fruto do Espírito. A obra da carne que existia na vida daquela pessoa, ela é o quê? Tirada para que o Espírito Santo seja colocado no lugar. Percebe? Então, Deus faz isso conosco, né? Deus nos dá esta demonstração da sua vontade, mostrar ao homem a sua vontade. Louvado seja o nosso Senhor por isso, não é, meus irmãos? Porque nós temos um padrão, um princípio
nós temos uma verdadeira regra de fé e de prática. O nosso erro é que nós não usamos isto, mas nós temos. Deus é bondoso demais conosco. Ele não nos deixou no vazio, né? Que coisa boa. Então nós podemos saber o que Deus quer de nós. Olha que coisa maravilhosa. Para tudo. Não é? Como eu devo tratar os meus irmãos, como eu devo tratar a liderança da igreja, como eu devo votar, como eu devo adquirir os meus bens, como eu devo criar meus filhos, como eu devo me relacionar com a minha esposa, com o marido, como eu devo me comportar numa situação de ansiedade. Tudo isso o Senhor nos instrui. Mas é a nossa fraqueza e a nossa falta de visão espiritual que nos faz deslocar os nossos olhos e o nosso coração da vontade revelada de Deus para outras coisas, né? E aí Deus está falando o tempo todo com a gente, mas nós estamos olhando para outras coisas. E esse é o nosso grande problema, né? Então as Escrituras estão aí para mostrar ao homem a vontade do Senhor. Então, qual é a vontade de Deus? Vá nas Escrituras, ore, o Senhor vai mostrar para você. O que Deus quer que eu faça com relação ao meu filho? O que Deus quer que eu faça com relação a este emprego? Com relação à minha família? Com relação a comprar um determinado bem? Ore ao Senhor, vá nas Escrituras, procure textos que tratam disso. O Senhor sempre vai ter uma instrução poderosa para nos dar, um exemplo, alguém que já passou por isso. Por isso a Bíblia não esconde, né? Nenhuma das ocorrências humanas normais, exatamente para que nós nos identifiquemos. Nós nos identifiquemos com essas pessoas. Às vezes eu posso ser parecido com Davi, na fraqueza. Eu posso ser parecido com Moisés, eu posso ser parecido com Abraão, eu posso ser parecido com José. Deus nos dá essas semelhanças porque nós somos seres humanos, criados à imagem de Deus e somos da mesma espécie. Então, todos nós aqui nos parecemos com alguém das Escrituras. E o nosso padrão é Jesus, que em Jesus, todas estas pessoas, Abraão, Moisés, José, etc., eles se mostram imperfeitos na presença de Jesus, que é perfeito, assim como nós. Então, talvez eu seja um pouquinho de Davi, seja um pouquinho de Pedro, impulsivo, às vezes eu sou um pouquinho de Tomé, incrédulo, né? Às vezes eu sou um pouquinho de Marta, ansioso, às vezes eu sou um pouquinho de Davi, com inclinações sexuais equivocadas. Às vezes eu sou um pouquinho de Abraão, gosto de contar uma meia-verdade para ficar bem na fita. Quer dizer, nós somos um pouquinho de cada uma dessas pessoas, entendeu? E aí a gente, lendo a palavra de Deus, nós nos conhecemos lá. E eu me vejo, eu falo, gente, olha que situação, né? Eu sou um pai, eu tenho 3 filhos, e eu privilegio mais um do que outro. Mas olha que coisa, né? Com José, Jacó fez isso, e por isso os irmãos criaram ódio. Talvez a disputa entre os irmãos, entre os meus filhos, o fato de um não gostar do outro, de um ter inveja do outro, tenha sido eu que tenha criado, porque eu privilegiei mais um do que outro. Como é que eu faço para consertar isso? Graça, está vendo? Então, assim, você vai se vendo, essas histórias vão nos mostrando. É isso ali, Deus mostrando ao homem sua vontade. Eu estou gastando bastante tempo nisso, irmãos, tentando trazer exemplos assim mais práticos, exatamente porque eu penso que talvez a nossa maior dificuldade na nossa geração, não só na nossa geração, né, sempre foi assim, porque mesmo o povo de Israel, várias vezes os profetas diziam que eles abandonavam, né, o conhecimento de Deus, mas na nossa geração em que existe esta tendência cultural a abominar qualquer tipo de verdade, né, qualquer tipo de orientação, e também essa tendência de relativizar as coisas, né? Tudo pode, tudo é possível, tudo está certo. Eu penso que talvez esse seja o maior desafio da igreja,
de reafirmar as Escrituras como sendo o único padrão de fé e de prática, né? Então, por isso que eu estou insistindo nesse ponto ali. E os outros, 3, 4 e 5, são decorrentes deste, né? Por quê? Porque Deus revela a sua vontade e Ele faz isso para preservar a verdade, propagar a verdade, né? Porque se a vontade está revelada, à medida que a própria igreja ela mostra a verdade às pessoas, esta verdade vai sendo divulgada, tanto na vida do crente individualmente, quanto na igreja do Senhor. O mundo conhece Deus por meio da igreja, né? A igreja é o lugar onde Cristo é mostrado às pessoas. Então, se a igreja ela se comporta de maneira falsa, o Cristo que vai ser mostrado ao povo é falso. Se o culto a Deus ele é pervertido, o Deus que está sendo mostrado é um Deus falso. Então, esse é um grande perigo que nós corremos, né? Por isso, a purificação das nossas vidas e da igreja é fundamental. Porque quanto mais eu me purifico e me santifico e mostro isso às pessoas pelo meu testemunho, e a igreja também, por sua vez, como corpo, mostra isso às pessoas, Cristo vai sendo mais claramente mostrado, evidenciado. Não é o Cristo falso, fabricado, pervertido, mas é o Cristo real das Escrituras, né? Então, a verdade é propagada. Também nós recebemos o conforto de sabermos que nós somos igreja não porque alguém criou uma pessoa comum, mas nós fomos criados pelo próprio Deus. A igreja é o seu povo, desde a promessa em Abraão de que a partir dele sairia uma grande nação, um grande povo, o Israel de Deus, e que agora se constitui no novo Israel, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, nós nos confortamos sabendo que aqui é o lugar onde Deus é mostrado na pessoa de Cristo. Então, você pode até ficar na sua casa assistindo a live que nós transmitimos, mas isso nunca substituirá a sua presença no meio do povo de Deus. Por isso que é preciso elogiar os irmãos nossos, que mesmo com toda limitação, como a irmã Lídia que está ali, né? E outros irmãos, que às vezes com dificuldade vêm à igreja. Louvado seja o Senhor por isso. Os nossos irmãos mais idosos, irmão Josué, irmã Delisete, né? Permitam-me citá-los com respeito. Porque são irmãos que às vezes têm dificuldades pela idade, pela saúde, mas vêm. Louvado seja o Senhor. Por quê? Porque aqui, meus irmãos, quando a palavra é pregada, nós somos edificados de uma maneira diferente. Você pode ficar na sua casa lendo a Bíblia, é bom que se faça isso, culto individual. Pode acompanhar pela transmissão também, de alguma maneira você vai ser edificado, mas estas coisas não substituem sua presença aqui. Por isso, o esforço de vir à casa do Senhor é fundamental, porque aqui Cristo é mostrado pela palavra, pela pregação, pelo culto. Você está num ambiente diferente, um ambiente consagrado por Deus, porque Ele mesmo disse, é aqui. O que Apocalipse diz? Cristo está no meio, Ele anda no meio das igrejas. Então, onde o povo de Deus está reunido, ali Cristo é mostrado de maneira especial. Deus fala de maneira especial, pela pregação da palavra. Então, não devemos nem nos ausentar dos cultos, nem desprezarmos a pregação da palavra. Se nós tivermos que tirar as outras coisas, é melhor do que tirar a pregação da palavra, porque a pregação é o lugar exatamente onde Cristo é evidenciado, na sua palavra. Por isso nós devemos amar a pregação da palavra do Senhor, porque nela nós somos confortados, nós somos estabelecidos, né? E nela nós aprendemos finalmente a lutar contra a corrupção da nossa carne, contra a corrupção de Satanás e do mundo, que são as três forças, né, antagônicas à nossa vida cristã. Nós mesmos,
que é a nossa carne, a concupiscência da carne, né? Como João disse lá na sua primeira carta, que é a cobiça da nossa carne, né? Pecaminosa. Nós lutamos contra nós mesmos todos os dias, porque o nosso coração ainda pecaminoso, o pecado remanescente, ele nos leva para desobedecermos a Deus. Então é uma luta constante. Lembre-se de Paulo, né? Nem sempre aquilo que eu quero eu faço, porque há uma luta, há uma guerra entre o meu corpo. Então, às vezes, você quer ficar na sua casa dormindo, o seu corpo pede isso, não é? Mas o seu espírito diz, vá à igreja, Deus quer falar a você ali, de maneira especial. Então, é uma luta, é uma guerra, né? Entre o seu cansaço, o seu corpo, sua carne, e o espírito, que precisa ser alimentado, né? Então, a corrupção, Satanás, que está aí como leão, procurando a quem possa tragar, né? Alguns dizem que o leão ali é um leão velho, acabado, já sem dente, porque ele foi derrotado na cruz, né? Mas um leão, mesmo velho e sem dente, é um leão, concorda comigo? Você não vai ficar esperando na frente do leão para ver se ele está velho, se ele está sem dente. O que você vai fazer? Você vai fugir, né? Por isso que Paulo instrui a Timóteo, fuja, não fica dando bobeira, porque um leão, mesmo velho, continua um leão. Então o diabo, ele sabe as estratégias, né? O diabo é aquele bastante sagaz, que ele sabe os caminhos, ele sabe as estratégias. Então, mesmo velhão, acabado, morto, como ele já está, derrotado, ele é muito mais esperto do que nós, sozinhos. Sem Cristo, nós vamos ser presas fáceis, porque ele é sagaz, né? Então, ele vai plantar uma tentação no nosso coração, ele vai plantar uma sugestão ali no nosso ouvido, faz isso, tal, não faz isso. Ele vai sempre dar uma dica contrária à palavra. Então, a Bíblia vai nos orientar a vencer estas coisas, como Jesus na tentação, né? Assim está escrito, assim diz o Senhor. Quer dizer, sempre a palavra. E, finalmente, o mundo, né? Porque o mundo jaz no maligno. O mundo, ele representa o lugar onde o príncipe das trevas atua. Então, tudo que procede do mundo caído, né? Não do mundo criado, mas do mundo caído, do mundo do pecado, é usado por Satanás, né? Exatamente para perverter a igreja do Senhor. Então, meus irmãos, as Escrituras, elas poderosamente são o instrumento de Deus para que nós possamos nos alimentar de maneira especial, de maneira clara, e assim nos confortarmos, conhecermos a vontade do nosso Pai, vivermos na dependência dEle em todos os momentos, corrigirmos os nossos pecados, não é? Sabermos quem nós somos, o amor que nós devemos dar a Ele e ao próximo, e também o modo como nós seremos definitivamente salvos. Eu queria encerrar, meus irmãos, lendo aqui com vocês um trecho do Salmo 119. Nós vamos ler um parágrafo do versículo 33 ao 40. Apenas para que fechemos, né, esta exposição a partir deste texto. Salmo 119, 33 a 40. Eu hoje não fiz leituras bíblicas, né, porque na semana passada nós fizemos a leitura destes textos. Por isso eu apenas fiz um apanhado e resolvi, né, enfatizar aquele segundo tópico que eu achei que seria de fato necessário, né, para a igreja nesse momento. Então nós vamos ler aqui o Salmo 119, 33 a 40. Vamos ler juntos? Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos e os seguirei até ao fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Desvia os meus olhos, para que não vejam a vaidade, e vivifica-me no teu caminho.
Confirma ao teu servo a tua promessa, feita aos que te temem. Afasta de mim o opróbrio que temo, porque os teus juízos são bons. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos. Vivifica-me por tua justiça. Amém. É uma oração, né? Como vocês perceberam. E essa é a oração que eu gostaria que nós fizéssemos, irmãos. Todos os dias, pedindo ao Senhor que nos ensine a sua palavra, que nos dê entendimento, que nos guie pelos seus mandamentos, que Ele possa inclinar o nosso coração à palavra, desviar os nossos olhos da vaidade, nos vivificar no seu caminho, afastar de nós a vergonha, né, o opróbrio, e que de fato nós possamos suspirar, desejosos, né, continuamente, pela presença do Senhor e pela palavra do Senhor. Essa é a minha oração como irmão em Cristo, né, de todos vocês, para que Deus possa nos educar todos os dias nesta santa palavra. Amém, meus irmãos?